Boa noite, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus e depois continuar o culto, né? Senhor, nosso Deus, obrigado, meu Pai, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu cuidado, Teu amor, ó Deus, para conosco. Ó Deus, Senhor, tem sido bom e pela própria natureza do Senhor, Pai, que é bom, é justo. Em tudo que o Senhor faz, ó Deus, não há erros, não há sombra de dúvidas, não há injustiças, porque o Senhor é perfeito e é santo. Nós viemos, ó Deus, nessa noite para adorar ao Senhor. Recebe, meu Deus, nossa adoração, instrui-nos, ó Deus, nessa noite. Fala ao nosso coração, meu Deus. Nós desejamos aprender e receber do Senhor, Pai, os ensinos e falar com o Senhor, ó Deus, das nossas coisas, das nossas necessidades. Também confessar os nossos pecados ao Senhor, Pai querido, porque temos pecado contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada cristã. E por certo, ó Deus, na certeza de que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, Senhor Jesus Cristo, nós um dia estaremos para sempre com o Senhor, Pai. E não haverá mais ansiedades, expectativas, porque todas as coisas já terão sido cumpridas. Muito obrigado, meu Deus. Hoje nós estamos aqui então para adorar, porque um dia o Senhor nos chamou para ser, ó Deus, filho adotivo por causa e por meio de Jesus Cristo. Então, muito obrigado. Recebe a nossa adoração. Nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A música é essa, meus irmãos, Antífona. Antífona é um nome, né, meio estranho para quem chega novo na igreja. A gente usa tanto igrejês, né, no dia a dia, ainda fala assim, agora vamos cantar a Antífona. Mas é o primeiro, é o hino, é o começo, é o hino que está na frente, é o primeiro hino do inário, tá? Que vem antes. Esse já tem pé, os nossos cantar.
Samuel, capítulo 24, verso 10, a gente tem falado, meus irmãos, sobre orações nas Escrituras. Eu tenho procurado caminhar sem me distanciar muito das orações pelas quais eu passo. Pode ser que algumas eu não pegue, não, a gente não passe, não leia aqui, não estude aqui, mas não reflita aqui, né? Mas eu tento pegar numa sequência, como eu tenho feito. E nós estamos em 2 Samuel. Obviamente agora vai terminar Samuel, nós vamos entrar então nos livros de Reis, depois Crônicas. 24, 10. Eu vou ficar só no 10. O texto ele é maior, mas eu vou tentar explicar para a gente se posicionar, né? E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. A ideia aí, né, é perdão. Traspasses é perdoe a iniquidade, o pecado do teu servo. É uma oração que Davi faz. E por que ele está fazendo essa oração? Quando você começa no capítulo 24, eu não sei se eu pus uma observação aqui, que eu quero me referir a Crônicas depois, mas dá para ver. Você pega o começo do capítulo 24, aí diz que a ira do Senhor se tornou a acender. Olha só, a ira de Deus tornou a acender contra Israel. E diz mais aí, ele incitou a Davi, né, instigou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Ou seja, vai, numera o povo, né? Numera todos os povos. Na verdade é mais um recenseamento, né, de homens, né? Isso aí tem a ver com exército. Quando você lê aqui que Deus incitou, e você vai para 1 Crônicas 21, lá vai dizer que foi quem que incitou. É a mesma referência, é o mesmo texto. Lá vai dizer que Satanás. Tá? Aqui está falando que Deus, lá fala que Satanás. Bom, como é que nós entendemos isso? Não tem nada de absurdo. Com certeza Satanás, ele tenta. E nós temos que partir do princípio que Deus a ninguém tenta. Tiago já deixa claro isso aí. Então Deus não tenta ninguém. Isso, na verdade, meus irmãos, é uma obra do diabo, mas a gente tem que entender o seguinte: não há na criação e no mundo, ou no universo, nenhum espaço que seja de domínio de Satanás que Deus não possa entrar. Então, Satanás tenta, mas é pela permissão de Deus, tá bom? Então, o que está falando em Samuel, na verdade, está ligado com Crônicas. Deus tem ciência e Deus permite para os seus propósitos. Então, precisamos entender assim, que o diabo ele não age sem a permissão de Deus. Agora, Jesus Cristo diz que ele é o príncipe deste mundo. Por quê? Porque o mundo é uma ideia de um mundo que está sob a queda. O mundo está decaído. O mundo sob a queda é o mundo sob o pecado. Então, o príncipe do pecado e deste mundo é Satanás. Mas ainda assim não existe um pedaço de lugar ou de pessoas, né, que se pudesse ter, que ele dominasse sem que Deus não fosse o Senhor de tudo. O Senhor tem poder. O inferno para Deus não é um lugar desconhecido ou insondável. Deus é o Senhor do céu e da terra, de todos os lugares. Ele é transcendente, tá bom? Então, só para a gente se posicionar, porque esse texto ele tem essas duas colocações. Às vezes a pessoa fala, mas lá fala assim. Como é que explica isso, tá? Então, por esse caminho. Essa incitação não dá para saber exatamente por que Davi vai fazer isso. Por que ele, ao fazer isso vai se tornar um pecado. Porque o que está fazendo no verso 10 é o quê? Ele está confessando e pedindo perdão a Deus, porque ele fez o recenseamento. Então ele está pedindo perdão ao Senhor. E por que isso é pecado? Se a gente pegar lá em Êxodo, se eu não me engano é Êxodo capítulo 30, ele vai falar que toda vez que contasse que houvesse um recenseamento, o recenseamento não era errado em si, não é pecado. Mas duas coisas podem ter acontecido aqui.
Quando houvesse um recenseamento, deveria haver por parte do recenseado uma oferta a Deus. Aquela oferta representava que Deus, aquela pessoa que dava uma oferta, estava dizendo que Deus, que ela pertencia a Deus. Era uma oferta bem simbólica para qualquer recenseado. Bom, pode ser que Davi nem tenha feito isso. É possível. Uma outra coisa bem provável, porque Davi estava chegando diante de Deus e pedindo perdão a Deus pelo recenseamento, isso, de fato, foi contra Deus, mas provavelmente Davi possa ter demonstrado um certo orgulho. E aí, é uma coisa interessante. Por que pode ser? Porque contar povo, contar exército, era uma forma de, talvez, um orgulho que está brotando. Eu tenho um grande exército, com o meu exército, eu venço todas as batalhas. Mas nada disso a gente pode afirmar aqui, sabia? Porque o texto não fala. Nós pensamos essas coisas e, biblicamente, de fato, elas fazem sentido. Ou outra coisa, o fato que ele, depois que Deus incita, permite, né, essa incitação, mas isso se torna diante de Deus como que pecado. E Davi reconhece, e ele então vai e pede perdão a Deus pelo pecado que ele comete. E aí, meus irmãos, ele usa umas expressões, né, interessantes. No verso 10, ele vai falar assim, ó, que as traduções que são diferentes. Primeiro, doeu o seu coração. E aqui não é uma dor, né, de princípio de infarto. É uma dor de pecado. É uma dor, quando a gente fala, que é uma metáfora, né, não há dor. Mas o coração está profundamente doído por causa do pecado. E, meus irmãos, é uma das coisas que nós precisamos atentar. Precisamos entender que Deus está movendo o nosso coração muitas vezes pelos pecados que nós cometemos. Nós, crentes, membros de igreja, pastor, todos os membros. Compreender quando o Espírito Santo está nos mostrando o nosso pecado, a nossa vanglória, a nossa soberba, o nosso orgulho. Uma porção de coisa que nós demonstramos, nossas ofensas, nossas palavras indecorosas, nossos olhares tortos, nossos pensamentos, né? Seja de maldade, seja o que for, nossas ações. Nós temos muitos motivos para fazer como Davi fez diante de Deus. Para que o nosso coração de fato doa diante do Senhor. Para que, como Davi faz no Salmo 51, o pecado foi tanto no aspecto da dor que ele sentia, que ele pede a Deus que restitua para ele a alegria da salvação. Então esse é um ponto importante. Nós de fato sentirmos o pecado. Essa é uma forma do Espírito Santo estar atuando em nós. Confrontando-nos com o pecado. E como é que nós somos confrontados com o pecado? A própria palavra nos revela isso. Nós estamos pecando contra Deus, seja por uma mentira, seja por uma coisa que nós fazemos, sabemos que Deus não aprova, né? Então o coração doeu depois que ele fez o recenseamento do povo. E ele fala com Deus. Aí olha, ele fala, ó, eu muito pequei no que fiz. Não que pecado ele tenha comprimento, né, tamanho. Mas para ele foi um pecado pesaroso. Foi um pecado de profunda tristeza, o que ele fez. E principalmente, meus irmãos, é contra Deus. E Davi, quando ele chega diante do Senhor, porque seu pecado é contra o Senhor. Normalmente é isso que acontece. Nosso pecado, ele afronta quem? A Deus. E por que nós reconhecemos? Porque Deus em nós habita. Houve uma transformação na nossa vida. Se houve transformação, nós somos morada do Espírito Santo, nós somos transformados. Não somos mais o mesmo. Paulo vai falar que quem está em Cristo, nova criatura é. O que era velho, as coisas velhas, as práticas, os modos velhos, passou. E tudo se fez novo. No sentido de que Deus nos vivificou, nos renovou. Então é normal nós chegarmos diante do Senhor em atitude de contrição e arrependimento, quebrantados,
e pedir perdão a Deus. É muito bom quando isso acontece na igreja. É muito bom quando pessoas falam, olha, eu fui quebrado pelo Senhor por causa do meu pecado, por causa disso, por causa daquilo. Isso é bom, porque isso traz crescimento, isso traz maturidade no meio da igreja. Por outro lado, uma igreja que não confessa, uma igreja que não fala com Deus dos seus pecados, é uma igreja muito perigosa, ela está bem vulnerável como igreja diante de Satanás. Ele disse que muito pecou no que ele fez, mas aí ele vai dizer o quê? Porém, agora, ó Senhor, e aí vem então a ação, peço-te que perdoes ou traspasses a iniquidade do teu servo, não considerá-la, mas, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Ele está falando com Deus, ele não está vendo Deus, ele não vai sentir Deus, de fato, passando a mão na cabeça dele, ou batendo nas costas dele, mas olha que coisa maravilhosa, ele vai saber que Deus perdoou o seu pecado, e essa é a outra condição. Se tem uma condição que nós devemos nos arrepender e pedir perdão, existe o resultado disso, que é a paz com Deus, né? Existe uma paz que só Deus dá. Não existe coisa melhor do que um pecado perdoado. Se nós falamos aqui de pecado, o mal que ele traz, meus irmãos, que bem que traz um pecado perdoado por Deus. A gente sente nosso coração aliviado, né? Deus, é esse Deus. João fala, o evangelista, né, ele diz, né, que quando nós confessamos, Deus, por sua fidelidade e justiça, perdoa os nossos pecados. Nos livra de toda injustiça. Não há nada que possa ser peso e condenação. Ele está falando para crentes, não é para não crentes. Não cabe ao crente viver em pecado e escondê-lo debaixo do tapete. Não é uma vida realizada em Deus. Vida realizada em Deus é uma vida que nos leva a ajoelhar diante dele e pedir perdão para ele. E confessar diante dele. E falar com Deus. E sair aliviado. Se ele falou com Deus, teu servo, ele complementa aqui, porque eu tenho procedido de maneira louca. Louco aqui não é alguém sem juízo, mas agiu como sem juízo. Não é alguém, Davi era um grande rei, muito sábio, inteligente, capaz, mas agiu loucamente, ou seja, o que ele fez diante de Deus, e obviamente com pessoas, possivelmente, ele percebeu que foi loucura diante de Deus. Tem que ser assim. Pecado não pode ser alguma coisa que está tudo bem. Aliás, muitos crentes fazem uma porção de coisas na vida, né? Eles fazem negócios escusos, eles adquirem coisas de qualquer maneira, não paga, deixa caducar. Deus nos livre dessas pessoas. Mas é assim, quando eu digo isso, não que elas não devam ser tratadas, é quando elas querem viver dessa forma. O crente tem que ser, para o crente tem que ser natural uma atitude dessa. Porque é atitude de arrependimento. E eu creio, meus irmãos, que é uma das ações mais comuns, deve ser uma das ações mais comuns no nosso meio. Porque pecamos constantemente. Paulo fala isso, Davi fala, né? E Paulo vai falar. O que eu não quero eu faço, o que eu quero eu não faço. E quando ele quer fazer o que ele quer fazer alguma coisa para Deus, não consegue. Quando ele não quer fazer contra Deus, mas faz. E não é porque ele é dominado pelo diabo e por Satanás, não, ele é filho de Deus. E é morada do Espírito de Deus. Mas, meus irmãos, nunca nos esqueçamos, para que nós nos ajoelhemos humildemente diante de Deus, que nós não conseguimos por nós mesmos. Então precisamos constantemente de se arrepender diante de Deus. Agora, o que vai acontecer na sequência, não li o texto todo, é que vai chegar um momento que ele vai ter que escolher Deus dá 3 condições, fala pelo profeta Gade, né? Era o profeta. Deus falava através do profeta a Davi. Vai lá e fala para Davi. Então, meus irmãos, agora vamos perceber o seguinte: pecado
é perdoado. Pede-se perdão, há perdão, mas nem sempre Deus tira as consequências. Essas consequências que as pessoas, quando não entendem, não querem. O pecado, eu quero. A consequência, de jeito nenhum. Quem é Deus? Né? Que Deus mau é esse? Aí Deus é mau. Pecado traz consequências. E Gade falou, Deus mandou te falar. Né? Você quer um juízo, né, vindo de Deus, uma disciplina vindo de Deus, direto de Deus, ou uma disciplina vindo dos homens? A de Deus seria fome em Israel, ou mesmo uma peste, uma enfermidade, como nós temos visto, né? Recentemente nós tivemos no mundo todo. Só comparando. Ou então, ser perseguido por algum tempo, por seus inimigos. E Davi sabia que ser perseguido pelos inimigos não há piedade. O inimigo mata e corta o pescoço. Mas eu quero do Senhor, que o Senhor é misericordioso. Deus manda a peste. Morre mais de 70 mil pessoas. E quando chega perto de Jerusalém, Deus determina cessar. E Davi não sabia disso. E Davi chega para Deus e fala, Senhor, fui eu. Essas ovelhas não têm culpa. Fui eu que fiz isso. Mas quando Deus, meus irmãos, lembre-se de uma coisa. Nossos pecados, eles têm peso sobre os nossos. Seja igreja, seja família. Nunca esqueçamos disso. Sempre nosso pecado traz consequência, primeiramente para nós, com certeza, quando nós compreendemos. Mas vai trazer sobre os nossos, ou sobre pessoas, porque, principalmente quando o pecado, ele atinge pessoas. Então, tomemos cuidado com isso. Davi fala isso tudo aí diante de Deus, olha, foi eu que fiz, eles não fizeram nada que seja contra mim, e contra até a minha casa, porque havia uma promessa de descendência, de reino para Davi. Pode tirar, mas eu sou o pecador. Essa é uma confissão genuína. É fácil perceber, as pessoas não gostam de ser culpadas sozinha. Sempre nós queremos colocar alguém junto, ou alguém que é culpado do meu pecado. Isso é perigoso. Davi assume e fala, mas Deus já tinha mandado parar pela sua misericórdia. Davi falou certo, ele é misericordioso. É aí, meus irmãos, Gade vai e fala com Deus. Não, Deus ouve a oração de Davi de novo, né? E Deus responde através do profeta. Vá, fala para Davi. Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Verso 18. Nós não tínhamos lido. Vá lá e faça isso. O que é isso aí? Deus está falando, olha, faça alguma coisa. Né, que eu estou ordenando, não é o que você quer. Isso aí, meus irmãos, é obediência. Isso aí tem a ver com obediência, com culto a Deus, com adoração ao Senhor, não com repúdio a Deus. Vá, faça isso. Davi poderia falar assim, já parou tudo, já cessou, Deus já foi misericordioso, fica por isso. Não, vá, nesse caso aqui, não é que a gente precisa fazer coisas para Deus, tá? Deus mandou ele fazer. Talvez a obediência nossa seja em vai, não peques mais, tome cuidado. Já nos é suficiente, né? E aí diz no verso 25 que Davi edificou ali um altar ao Senhor. E vai ser ali, meus irmãos, que vai ser o templo de Jerusalém futuramente, tá? Nesse lugar aqui. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos, olha só, o culto, e ofertas pacíficas a Deus. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. É uma forma de dizer o seguinte, a misericórdia de Deus já havia operado, mas Davi precisava fazer as coisas, e aí se fechou tudo. Ele vai, cumpre, obedece a Deus, a praga cessou de fato, porque Deus é misericordioso. A gente pode tirar 1001 lições aqui, né? Cada um pode pensar uma porção de coisa, mas temos que tomar cuidado, né? Primeiramente, que não existe pecado escondido. O livro, Quando Pecadores Dizem Sim, é livro para o casal conhecer,
que quando se casa, meus irmãos, são dois pecadores. Quando não se compreende isso, parece estranho falar assim, né? Mas quando não se compreende isso, sabe o que nós fazemos? Nós achamos que a minha esposa não pode errar em nada se ela queimar o arroz, né? Ah, se eu chego em casa não tem comida. Então, todas as coisas bobas, né? Mas elas se tornam grandes. E a mesma coisa em relação a mim. Então, a gente vai aprendendo que somos dois pecadores. E quando nós olhamos um para o outro como pecadores, nós nos compreendemos melhor e dependemos mais da graça de Deus. É isso que a gente precisa aprender de Deus. Pecado precisa ser confessado a Deus. Somos pecadores, isso é um reconhecimento. Precisamos confessar os nossos pecados, rogar a Deus que perdoe os nossos pecados, obedecer a Deus naquilo que Ele determina na palavra dEle para nossas vidas. E nessa obediência, meus irmãos, por si só, né, Deus vai operando favoravelmente nas nossas curas. Por isso que às vezes, meus irmãos, uma vez alguém falou para mim assim, ó, eu matei uma pessoa, um crente falou. Ele estava com peso. Falei, você já se arrependeu, já confessou ao Senhor? Porque não tem mais nada que fazer, né? Sim, eu já. Então, meu irmão, segue em frente. Agora, tem um negócio, né, meus irmãos? O peso dessas coisas sempre vai ficando. Não agora como um pecado não perdoado. Essas consequências, né? Mas não existe pecado que Deus não perdoe. Não possa perdoar. Tá? E não existe nenhum pecado que não deva ser confessado. Deus perdoa e Deus opera. E nós entramos num campo de obediência, num espaço de obediência a Deus. Ó, meus irmãos, Deus nos ajude, porque não é fácil. Como eu disse no começo, igrejas que as pessoas não se acostumam a pedir perdão, nem uns aos outros, e nem a Deus, é uma igreja fadada à falência espiritual, a falência dos seus membros. É uma igreja robótica, é uma igreja fria, é uma igreja que não compreende as coisas mais simples e necessárias da vida comum, do evangelho. São coisas assim. O perdão, arrependimento e perdão é essencial para a vida cristã. Deus nos ajude, né, a sermos esse crente que obedece a Ele e que se arrepende dos pecados. Amém?